na minha vida toda, assim, eu tenho quase 40 anos, eu não me lembro da igreja estar tão vinculada com a política. Eu não me lembro do nome bancada evangélica. Tá sempre ali nos noticiários e tal. O senhor, como pastor, alguém que está há tanto tempo na jornada, como é que o senhor encara esse momento da igreja evangélica no Brasil tão misturada, tão perto da política, e se isso é ruim ou não também, entendeu? Se isso é algo que sempre aconteceu, mas a gente não percebia, enfim, como é que é? Eu acho que a questão de estar vinculada à política não é ruim, não. Eu acho que compreender que a nossa vida pessoal, tudo é política. Quando você... Desculpe. Quando você está começando, acabou de nascer, já existe um ato político aí. Quando você morrer, você tem que ter um ato político, com documento e tudo mais. Na hora que você está lá no cemitério, que virou só osso, para poder sair do chão, para poder ir para o ossário, é mais um ato político. Então, esse negócio... E os gregos já diziam que o ser humano é um ser político. Então, eu acho que esse não é o ponto. O ponto é assim, é que agora existe uma onda no mundo de conservadorismo e de fundamentalismo que tomou conta do mundo todo, não é só no Brasil. Só que isso conversa com a pauta moral conservadora e fundamentalista da religião. A pauta moral conservadora fundamentalista, entre outras palavras, é que todo mundo tem que crer do jeito que a gente crê. E as leis do país e os líderes do país, eles têm que obedecer à regra, não é mais a Constituição Federal, seja ali qual for o país. Não, é a Bíblia. É substituir a Bíblia pela Constituição Federal, que é um absurdo. Então, se a pessoa não crê como eu creio, então ela vai ter que ir para outro país, ou vai ter que mudar, ou vai ter que ir para outro mundo. É bem por aí mesmo. É bem autoritário, né? Completamente impositivo. Quando, na verdade, não é isso. Então, quando existe esse movimento no mundo, por que essa onda está batendo? Existem teologias. Teologias que estão ligadas com essas teologias triunfalistas, que dão a ideia de que nós agora vamos dominar o mundo, de que nós somos cabeça. Isso estava lá atrás, nas teologias mais enfim, uns 30 anos atrás, somos cabeça, não somos cauda, usando textos do Velho Testamento para que a gente entenda que nós somos o povo de Deus e que agora nós vamos dominar o mundo e Deus nos deu a terra, o planeta, por herança. Existem umas teologias que estão ligadas a isso, desde os grupos mais pentecostais até os grupos mais tradicionais, até as igrejas mais tradicionais. E isso tudo veio também dos Estados Unidos. E claro que quando chega alguém que diz assim, não, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente é o povo que nós vamos querer nesse nosso país. Ué, mas como é assim? É todo mundo, mano. Seja lá qual for a religião, sim, seja lá qual for o olhar. Até aqueles que não querem ter religião nenhuma, hoje em dia com muita razão. Principalmente não quero saber de evangélico. O cara é um cidadão. É um cidadão, eu tenho o direito de ser um cidadão e acabou, isso é o Estado laico. Essa compreensão é uma maneira absolutamente legítima. E gente que quer forçar a barra tentando fazer o povo parar de pecar em base por decreto, querer fazer o povo parar de pecar na base da lei, eu vou ter que entrar no legislativo para poder fazer o pessoal parar de pecar, porque eu vou fazer uma lei, não peque mais, não vá, não pode namorar alguém do mesmo sexo, não pode casar com alguém do mesmo sexo, não pode transar com alguém do mesmo sexo, por lei, decretar isso? Ah, é? Então esse cara que está falando assim não crê no poder do Espírito Santo. Porque até no Velho Testamento o profeta dizia, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E se tiver que haver alguma mudança, é pelo poder do Espírito Santo.
Não é você Não é ali você fazendo. ainda querer ficar ali fazendo lei, querendo pôr um presidente que agora vai dizer que você pode, não pode aquilo, ou deixa de poder. O nome bancada evangélica já me assusta, pastor Levi. Não, mas isso, a bancada evangélica, ela surge, ela já tinha já um embrião ali na Constituição de 88, e depois ela foi tomando corpo. Quando, na verdade, o que tem lá? Os despachantes das igrejas grandes. Que é muito isso que o senhor falou, de nós queremos ser um grupo hegemônico, nós queremos mostrar o nosso poder, Isso. nós queremos afirmar Isso. que a sociedade tem que ser assim. Tem que e ser. acabou, Nós somos minoria, fomos apedrejados, passamos por um momento tão difícil e agora chegou a nossa vez. Agora nós somos maiores, agora nós somos em maioria. Então agora é nossa hora de apedrejar, é isso? Mas aí, pastor Levi, e as igrejas evangélicas crescem no Brasil de um jeito absurdo. Que igreja é essa que está crescendo no Brasil, pastor? Pois é, uma igreja que precisa se converter a Jesus. Não, essa frase vai ser um corte. A igreja evangélica precisa se converter a Jesus. Urgentemente. Na década de 90, quando eu estava começando a minha caminhada ali, na Primeira Igreja Batista de Santo André, eu falava para a turma da juventude, quando eu comecei no meu ministério lá, eu falava o seguinte: vão estudar, vão fazer psicologia. Só porque pode fazer psicologia, porque daqui a 10 anos o que vai dar de crente doido, mais do que os que já existem.